Olá, eu sou o professor Jefferson Roberto e a minha inscrição é para o núcleo de Laranjeiras do Sul, para os municípios de Quedas do Iguaçu e Espigão Alto do Iguaçu. O conteúdo que iremos trabalhar hoje é o conteúdo de processos de formulação poética, versificação, estrofação, ritmo rítmico e métrica. Nada mais é do que a estrutura do gênero poema. Os objetivos da nossa aula: conhecer o gênero poema e sua estrutura. Logo após conhecer a estrutura, trabalharemos com uma produção, e para essa produção será utilizada a plataforma Redação Paraná, e logo após essas produções serão reunidas e organizadas e apresentadas em um sarau. Quando trabalhamos esse conteúdo, surgem alguns questionamentos, né? Gênero poema. Poesia e poema são a mesma coisa? Não, existem algumas diferenças. Trouxe duas definições aqui. Primeira delas, poema. Para ser considerado poema, nós precisamos ter aqui um texto literário escrito na estrutura, verso e estrofe. Já a poesia, ela abrange outras produções artísticas. Toda produção artística que mexer com nossos sentimentos, com as nossas emoções, que nos trazer inspiração, pode ser considerado poesia. Então, um poema pode ser considerado poesia? Sim. Como também uma pintura, como também uma fotografia, como também uma música, como também uma escultura, desde que todas essas produções mexam com os nossos sentimentos. Podemos seguir? Dentro do gênero poema, nós temos uma estrutura. Cada linha do poema é chamado de verso. Já o conjunto desses versos, nós chamamos de estrofe. E dependendo do número de versos que essas estrofes apresentarem, elas vão ter uma nomeação aqui. Então, se eu tenho lá uma estrofe com 2 versos, eu chamo de dístico. Se for 3, terceto. Se for 4, quarteto. E assim vai, sucessivamente. Aqui, para a nossa primeira atividade, nós vamos analisar um trecho do poema Soneto de Fidelidade, do Vinícius de Moraes. Lembrando que soneto é uma forma fixa de poema, formado por 2 quartetos e 2 tercetos. A primeira atividade vai consistir no quê? Vocês têm que perceber aqui a estrutura do poema e como ele está dividido em relação a versos e estrofes. Então, se eu pedir para vocês, quantos versos há nesse poema aqui do Vinícius de Moraes? Então vamos contar? Cada linha do poema eu chamo de verso. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Ou seja, 8 versos. Estrofes, o conjunto de versos. Vamos ver quantos conjuntos tem aqui. 1, 2 conjuntos, ou seja, 2 estrofes. Primeira atividade respondida, vamos para a questão das rimas. Então, dependendo dessa questão das rimas, o esquema nosso, nós temos nomeações diferentes. Então, por exemplo, aqui, minha desgraça não é ser poeta. Eu vou colocar um A aqui para ilustrar o meu esquema. Nem na terra de amor não ter um eco. Vou ilustrar aqui com o B, essa rima eco. É meu anjo de Deus o meu planeta. Notem que eu tenho a mesma terminação de poeta, então é considerado rima. Então, rima com poeta, eu coloco a letra A. Tratar-me como trata-se um boneco. Boneco rima com eco, portanto, se lá no eco tem letra B, aqui no boneco também coloco letra B. Então, se eu consigo esse esquema de rimas aqui, A, B, eu chamo de rimas alternadas ou cruzadas. Já quando eu estou falando de opostas, eu preciso conseguir esse esquema de rimas aqui, A, B, A. Por exemplo, no final aqui desse poema eu tenho ver, coloco A. Depois, sente, B. Depois, descontente, descontente rima com sente, portanto coloco B também. E o doer vai rimar lá no primeiro verso com o ver. Se lá no primeiro verso eu tenho A, aqui eu coloco A também e consigo esse esquema de rimas. Já as emparelhadas, como o próprio nome já diz, uma ao lado da outra ali, uma embaixo da outra, eu tenho aqui bonde, que rima com onde, então tenho AA,
Adeus rima com os seus, por isso que aqui eu tenho bebê. Estamos juntos? Outra dúvida que surge quando trabalhamos o conteúdo poema, gênero textual poema, é se todo poema precisa obrigatoriamente apresentar rimas. Não, não precisa. Inclusive, vários poetas se utilizam dessa forma aí de escrever, né, suas obras. E quando um poema não apresenta rimas, eu chamo de versos brancos, né? Nós chamamos de versos brancos um poema que não apresenta rimas. Inclusive, depois nas suas produções, vocês vão poder escolher que forma irão utilizar aí, né? Com rimas ou sem rimas, vai ficar da escolha de vocês. Mais uma questão de estrutura aqui do gênero poema, a questão da métrica e escansão. Aqui nós vamos contar as sílabas de cada verso, né? As chamadas sílabas poéticas. E para fazer isso, para nós fazermos a escansão, para nós estudarmos a métrica, nós vamos ter duas regras. Primeira delas, contar até a última sílaba tônica de cada verso. Ou seja, eu vou pegar o último verso, vou pegar um verso, lá na última palavra de cada verso eu vou analisar qual é a sílaba mais forte daquela palavra e vou contar até aquela sílaba mais forte apenas. Então, por exemplo, se eu tenho lá como última palavra do verso a palavra trânsito, qual que é a sílaba mais forte de trânsito? Tran. Então eu conto até o tran apenas. Estamos juntos? Segunda regrinha, quando uma palavra termina com vogal átona e a palavra seguinte inicia com vogal átona, as duas se juntam em uma só sílaba. Vogal átona é uma vogal fraca, né? É pronunciada com menos intensidade. Mas para ilustrar melhor essas duas regrinhas, aí vamos analisar um poema. E não é qualquer poema, né? Nós temos aqui um trechinho do poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, né? Um poeta romântico aí, lá da primeira geração do romantismo. Então vamos analisar juntos aqui, ó. Primeiro verso. Minha terra tem palmeiras. Então vamos contar aqui, ó. Minha terra tem, já deu 5. Palmei. Notem que aqui eu deixei de vermelho porque a gente vai contar até o meio. Se eu pegar a palavra palmeiras, qual que é a sílaba mais forte? Mei. Então eu conto até aqui, certo? Vamos para o segundo verso. Onde canto sabiá. Notem que aqui juntei o tá com o o. Segunda regra. Né? Uma palavra termina com vogal átona, a próxima inicia com vogal átona, as duas se juntam na mesma sílaba. Então por isso que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas duas se juntaram na mesma sílaba. Mas por que acontece isso, professor? Porque quando nós fazemos a leitura de um poema, notem que eu já junto as duas na leitura também, ó. Onde canto sabiá. Onde canto, já junta, né? Nós temos essa junção aí. E se nós continuarmos aqui também, ó, onde está vermelhinho é a sílaba mais forte e até onde eu conto as sílabas poéticas. Então, em todos os versos aqui eu tenho 7 sílabas poéticas. Quando eu tenho 7 sílabas poéticas, eu chamo de redondilha maior. Quando eu tenho 5 sílabas poéticas, redondilha menor. Quando eu tenho 10, decassílabo, e quando eu tenho 12, dodecassílabo ou alexandrino, que são os números aí mais comuns de se encontrarem em poemas. Estamos juntos? A atividade 2 de vocês vai consistir em uma produção, utilizando desse estudo das estruturas que nós tivemos hoje, uma produção lá na plataforma Redação Paraná. O professor deixou o link aqui, basta vocês acessarem e lá nós teremos uma proposta, né, do que vocês devem fazer. Logo após essa produção, nós reuniremos esses textos e organizaremos um mural. O que nós estudamos hoje? Nós conhecemos um pouco mais do gênero e sua estrutura, exploramos alguns versos de alguns poemas aí para entender um pouco dessa estrutura e logo após aí faremos essa produção na plataforma Redação Paraná e após as produções organizaremos o nosso sarau. Seria isso hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Tchau!